Muito bem, graça e paz do Senhor Jesus para todos que estão ligados aqui na Rádio 88, nessa segunda-feira. Quero trazer uma palavra para a igreja, uma palavra que fala um pouco dos fundamentos da nossa fé. Tem me preocupado há bastante tempo, de olhar para a palavra e pensar ela como algo que seja mais profundo, que trate mais da cura, da restauração, de coisas profundas, do que apenas resolver situações momentâneas. Como pastor, muitas vezes a gente esbarra em problemas momentâneos, a pessoa passa por uma prova hoje, amanhã passa por outra, e o seu coração, sua mente parece que não estão preparados para essas coisas que acontecem no dia a dia. E o Evangelho, ele resolve, nos ajuda a resolver questões momentâneas? Ajuda. Até ajuda. Mas o Evangelho veio nos levar para a eternidade. Eternidade não é algo para o futuro, não. Eternidade é agora. Viver essa eternidade agora. Então a palavra que eu quero ministrar aqui, nesse instante, nesse tempo que teremos aqui, é falando sobre um fundamento, sobre pilares importantes da nossa vida espiritual, da nossa vida como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus. Abra sua Bíblia, se você pode, nesse instante, Mateus, capítulo de número 22, no texto que é a visão, é o resumo da interpretação da lei, do grande Messias, do nosso Cristo Jesus. Jesus vai dar essa resposta para mais uma indagação que estava ocorrendo e acontecendo ali neste momento. Mateus, então, capítulo de número 22, versículo de número 37. Jesus está respondendo os fariseus, dizendo assim: Respondeu Jesus, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro, este é o grande e o primeiro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo, semelhante ao primeiro. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, porque queremos, ó Deus, aprender do Senhor. Que esta palavra possa mexer com as nossas estruturas, num sentido onde nós sejamos totalmente consolidados em Ti, na rocha que é Jesus Cristo. Por isso eu oro, para que Teu filho e Tua filha que nos ouve agora, possam ser totalmente renovados pelo poder da Tua palavra. Assim eu oro, Espírito de Deus, nos ajude a compreender a sua revelação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como pastor, quando assumo a Igreja Jardim Amália, há 2 anos estou lá. Cheguei lá em 2023, em junho de 2023. No próximo mês, no mês de julho, eu trago uma mensagem falando sobre esse texto, falando sobre a necessidade de entender esta revelação do Senhor, essa declaração mostrando que toda a lei e os profetas, que as 613 leis do Antigo Testamento se resumiam, podemos assim dizer, em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Esta forma de interpretar a lei mostra que a nossa vida se resume no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. Porque Cristo veio nos restaurar para o relacionamento. Porque nós caímos e ao cair perdemos o relacionamento com Deus e consequentemente perdemos o relacionamento com o nosso irmão. Isso é muito claro na Bíblia, logo no início, em Gênesis,
A gente vê como aconteceu, né, quando Adão e Eva caíram. Logo os seus filhos, os irmãos, romperam o relacionamento, um mata o outro, né? O relacionamento foi destruído com o pecado. E Cristo então veio trazer para nós agora o relacionamento. A salvação consiste em sair da solidão e agora viver em comunhão, tanto com Deus como com o nosso irmão. E aí, como eu estava dizendo, eu ministro isso e destaco, né, como uma ênfase no meu trabalho pastoral é trabalhar a adoração e comunhão. Minha ênfase em tudo aquilo que eu estou ministrando, tudo aquilo que eu quero como pastor, a minha linha de trabalho é tentar fortalecer essa adoração, esse relacionamento com Deus e tentar consolidar na vida de cada um o relacionamento com o próximo. Então a nossa vida espiritual se resume nisso, em viver com Deus e viver com o próximo. Jesus vai falar isso com os fariseus, mostrando para eles que essa vida tinha esses dois pilares, essas duas colunas. Uma coluna que representava o amar o Senhor e a outra amar o seu próximo. Como metodista, né, também pego e destaco que John Wesley, o fundador do metodismo, vai entender muito bem essa dinâmica, esses dois pilares, essa forma de andar com Deus baseada nesses dois pontos. Ele vai chamar isso, na sua época, de atos, né, de piedade e obras de misericórdia. Atos de piedade, atos de misericórdia. Ele vai destacar que este andar com Deus significa piedade, busca, entrega, devoção ao Senhor. E o relacionamento com o próximo ele chama de misericórdia. Então a vida cristã se resume em piedade e misericórdia. Jesus destaca muito bem isso. Então em Mateus capítulo 22, como eu disse, John Wesley entende isso e dá essa ênfase no seu ministério, destacando que a nossa vida espiritual, a nossa vida como filhos de Deus, se resume em se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo. Né? A religião que Deus quer que a gente tenha é uma religião que quer que a gente ame tanto a Deus como o nosso próximo. Não uma religião que apenas mude os nossos ritos. Se antes eu fazia assim, agora eu fui colocado no lugar para fazer desse jeito. Deus não apenas quer mudar a nossa religião, Deus não quer mudar apenas o nosso endereço, Deus quer mudar a nossa vida, o nosso entendimento. Deus quer mudar a nossa condição de pecador, de órfão, de perdido, quer nos transformar em filhos regenerados, não mais escravos do pecado, mas agora servos de Deus. E então, esta vida agora como filhos de Deus, como servos do Senhor, consiste, que eu gosto de chamar, de adoração e comunhão. E que adoração é essa? Que tipo de adoração é essa? Que adoração é essa que Deus espera de nós, como igreja, como filhos do Senhor, como corpo de Cristo? Antes de destacar isso, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que o contexto ali, Jesus estava sendo indagado por fariseus, pelos saduceus. Jesus estava sendo questionado ali para ver se Cristo pisava na bola, se Cristo caía em alguma contradição ou alguma palavra que pudesse ferir a lei. E Jesus não faz isso, pelo contrário, ele vai usar a lei com sabedoria, porque Cristo era então a verdadeira interpretação da lei, e Cristo usa aquele momento ali para mostrar que ele entendia do que estava falando. Os fariseus, prontos para pegar ele em algum erro, em alguma falha, fazem essa pergunta para ele. Fazem essa pergunta. Você pode ver no capítulo 22 o que está acontecendo. Cristo é questionado sobre o casamento, é questionado sobre a ressurreição, e aí Cristo é questionado sobre a lei. E Cristo então pensa em fazer o quê? Vou agora calar os saduceus e vou mostrar então para os fariseus o que a lei significa.
Cristo, quando responde então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e depois ele responde, amarás o seu próximo como a ti mesmo, ele está usando a própria lei. Ele está usando primeiramente o famoso Shema, que era aquela declaração de fé e de convicção de todo judeu, de todo hebreu, de dizer que só existe um Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 6, vai falar sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia aí e quiser acompanhar comigo, você vai ver que nesse texto, Jesus está usando esse texto de Deuteronômio para mostrar que ele sabia o que estava falando. Ele estava usando a lei. Ele não estava criando algo novo, ele estava mostrando o que a lei já dizia. Claro que de uma maneira mais profunda, não apenas ritualista ou apenas de obrigação, mas mostrando que a lei já estava, que Cristo estava mostrando que a lei estava sendo cumprida através dele. Então, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, a gente vai ver esta declaração. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Senhor, o único Deus. E aí no versículo 5 do capítulo 6 de Deuteronômio vai estar escrito assim: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como é que funciona a lei? Jesus sendo questionado. Como é que a gente cumpre a lei? Como é que a gente consegue cumprir a lei e agradar o Senhor nosso Deus, que é o único Deus? Jesus fala, está escrito lá. Você tem que amar, nós devemos amar a Deus, o Senhor nosso Deus, o único Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força. Então ele está usando esse texto para mostrar que ele entendia o que ele estava falando. Depois ele vai usar um outro texto, que também está na lei, que aí já é em Levítico, né, onde ele vai mostrar que ele entendia o que ele estava falando. Levítico 19, 18. O primeiro que eu li aqui de Deuteronômio é ele falando do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. No Levítico capítulo 19, versículo 18, ele vai dizer: não te vingarás, nem alimentarás ira contra os filhos do seu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então ele pega Deuteronômio e Levítico para resumir toda a lei e dizendo: se a gente viver desse jeito, nós agradaremos o Senhor. Se a gente amar a Deus e amar o próximo, todo o restante da lei será feita. Se você conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, e se você amar o próximo como a ti mesmo, a lei será praticada. Estará em você, você vai cumprir a lei, não como tarefas a ser feitas para cumprir um ritual apenas, umas obrigações. Não, você vai fazer isso de forma natural, isso estará em você. Enquanto o religioso, ritualista, fica tentando cumprir as leis para se sentir em paz, Jesus está dizendo, você amando a Deus e o seu irmão, você vai conseguir cumprir a lei. Porque é assim que Cristo vivia, e era assim que Cristo estava propondo essa nova vida com Deus. A lei já tinha mostrado a maneira de viver, mas o ser humano não conseguiu, porque precisava de alguém que entendesse o que é amar de verdade para ensinar aqueles que ainda não sabiam. No caso nós, esse povo dessa época, nós, todos na história, né? Precisamos aprender com aquele que é o verdadeiro amor, que é o amor, né, manifestado em carne, que é Cristo Jesus. Cristo então está dizendo, olha, vocês têm que amar. Amando, vocês vão agradar ao Senhor e viverão cumprindo toda a regra, toda a lei, tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. E ele disse então, quando ele responde aos fariseus, toda a lei e os profetas estão dentro disso aí. Então, não é decorar, é amar, é viver com intensidade aquilo que eu fiz por vocês e agora vocês precisam fazer isso. E aí, como eu disse no início, que a nossa vida se resume nessas duas práticas.
amar o Senhor e amar o próximo, como dizia John Wesley, atos de piedade, atos de misericórdia, e como nós falamos hoje lá em Jardim Amália e agora lá no Conforto, nós vivemos no lugar, o nosso lugar de adoração e comunhão, vida com Deus e vida com o nosso irmão. Quero falar rapidinho dessa vida com Deus. Essa vida com Deus é uma vida de adoração, e adoração, o texto está claro aqui que essa adoração é amar ao Senhor. Nós somos chamados a viver uma vida onde a gente adora a Deus, de verdade. A palavra que está escrita aqui nesse texto, a palavra ligada que nós devemos amar ao Senhor, é um amor que está ligado à decisão. A gente decide, a partir do momento que eu entendi que Deus me ama, que Ele se entregou por mim, eu decido amar esse Deus. Pronto, eu entendi que amar esse Deus é o melhor que eu posso fazer. Ele me capacitou agora para dar essa resposta. Ele me ama, Ele me amou primeiro. E agora eu preciso decidir amar esse Deus. Porque quando a gente decide, a gente está levando em consideração tudo aquilo que vem como consequência, tanto as coisas boas, como as coisas que a gente vai sofrer. Porque amando ao Senhor, a gente corre o risco de ser perseguido pelo mundo. E a maioria das vezes a gente vai ser perseguido mesmo. A gente vai ser atacado pelo inimigo, a gente vai lutar contra a nossa própria carne, a gente vai passar problemas e situações difíceis. Mas eu decido fazer isso. Então amar a Deus, adorar a Deus, não é apenas fazer algo que Deus quer que eu faça no sentido direto para Ele, no sentido de fazer um culto, de cantar para Ele. Adoração vai muito mais. Adoração é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É quando eu decido me entregar para o Senhor sabendo que tem coisas que vão fugir da minha capacidade, tem coisas que na minha lógica seria melhor assim, mas Deus faz do jeito dele, eu me submeto à sua vontade e sofro na carne muitas vezes as coisas que não acontecem do meu jeito, mas eu decidi amar ao Senhor. Até mesmo quando eu não entendo. Porque eu entendi que o meu entendimento ele pode me levar ao tropeço. A minha lógica, a minha razão muitas vezes pode me levar ao tropeço. Então me submeto ao Senhor e amo Ele com toda a minha força, porque Ele me amou. Então a minha vida agora está pautada nessa devoção, nessa piedade de me entregar ao Senhor com todo o meu coração, de declarar minha lealdade e minha fidelidade ao Senhor com toda a força que eu posso ter. Então a adoração, essa vida de adoração é uma vida onde eu me fortaleço no relacionamento com Deus e não num relacionamento com Deus de dois necessitados. Às vezes a gente leva a adoração numa ideia de que Deus precisa ser adorado, como o nosso Deus fosse um Deus carente de alguma coisa, mas o nosso Deus não é carente de nada, nosso Deus é pleno, completo. Nós que somos os vazios, incompletos. E aí, como eu disse, não é um encontro de dois necessitados, um Deus que precisa ser adorado e um ser humano que precisa adorar para receber alguma coisa em troca. Nós muitas vezes somos movidos numa busca em relação a Deus apenas para ter algo em troca. Entrego a minha canção, entrego o meu culto ao Senhor porque eu quero a bênção que eu preciso. Não, agora eu entendi, amadureci o meu entendimento e agora eu posso adorar o Senhor não apenas por troca, mas por relacionamento, porque eu quero estar perto dele. Porque o que Deus quer é estar perto de nós. Mesmo quando o ser humano peca, a Bíblia deixa claro que Deus volta a procurar o adorador, e o adorador já não tinha mais canção, já não tinha adoração perfeita para entregar, não tinha mais o que pudesse agradar a Deus, podemos assim destacar. Adão e Eva estavam agora no pecado, mas Deus volta a se encontrar com eles, porque nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que busca se relacionar, é um Deus que na sua essência, algo difícil da gente entender, né? A gente tem muitos questionamentos em relação ao nosso entendimento sobre trindade, porque como é que pode? É um Deus em três? Como assim?
É um Deus relacionamento, é um Deus família. Não é um Deus sozinho, é um Deus composto. É um Deus de relacionamento entre Pai, Filho e Espírito. E esse Deus decidiu criar agora uma extensão da sua glória, criando o ser humano à sua imagem e semelhança, para que pudesse se relacionar com Ele. Deus quis criar, Ele quis criar alguém para que pudesse viver essa plenitude do relacionamento. E criou o ser humano, mas o ser humano cai. E mesmo assim Deus não desiste da sua criação e vai atrás dela. Encontra com Adão lá e diz: Adão, cadê você? Onde estás? É um Deus de relacionamento. Então Deus vem nos cultos, irmãos. Deus se manifesta em culto, não é porque a gente canta bonito, porque o louvor tem que ser assim ou assado. Deus vem até nós por misericórdia e graça, porque o nosso Deus é um Deus que gosta de se relacionar conosco. E esse relacionamento estava impedido por causa do pecado, por causa da queda, mas Cristo resolve esse problema e hoje nos coloca no local de relacionamento com Ele. Deus não quer música, Deus não quer sacrifício, Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade com a gente. E nesse relacionamento eu posso ter música, nesse relacionamento eu posso ter as artes que Deus nos presenteou aqui nessa terra. Mas o que Deus quer, irmãos, não é a adoração, é o adorador. O que Deus quer é a pessoa, Deus quer você. Não adianta você cantar o dia inteiro, como a gente às vezes resume a adoração à música, né? Não, Deus quer você. E essa adoração, então, é uma entrega de um Deus pleno no encontro daquele que é perfeito com aquele que ainda é vazio. Vazio do ser, não vazio de coisas, porque o ser humano pode ser cheio de coisas, mas sem Deus ele continua vazio. O ser humano pode conquistar tudo nessa terra, ele vai continuar vazio. E só Deus pode preencher o vazio do ser humano, porque o vazio que existe em nós, irmãos, é do tamanho de Deus e só Deus preenche. Então a adoração é o encontro de um Deus pleno, querendo se relacionar com a gente. Deus está no nosso meio, porque Ele nos ama. E o que Ele quer que a gente faça é que a gente ame a Ele, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Relacionamento com Deus. Esse relacionamento se fortalece com o culto. O culto é importante, irmãos. O culto é importante. O culto, não digo só o culto coletivo, eu vou destacar ele daqui a pouco, mas eu digo o culto no seu aspecto particular. Esse culto acontece com a sua oração, com você cantando ou você orando, com leitura bíblica, com jejum, com busca, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. John Wesley vai chamar isso, como eu disse, repetindo, de atos de piedade, e essa piedade é fortalecida com os meios de graça. Esses meios de graça é a oração, é a leitura bíblica, é o jejum, é a participação da ceia do Senhor, que nos ajuda a fortalecer essa vida com Deus, essa busca onde a gente escuta o Senhor e se coloca diante dele. Jesus vai destacar muito bem que essa vida de entrega ao Senhor é entrar no nosso quarto, é conversar com Deus, irmãos, é ter intimidade com o Senhor. Rapidamente eu quero destacar que a vida não se resume apenas a se relacionar com Deus. A nossa vida tem uma outra parte. Às vezes a gente está bem nisso, consigo falar com Deus, tem intimidade com Deus, mas tem dificuldade no relacionamento com o meu irmão. Na igreja ontem eu disse que a nossa vida, a gente foi salvo para viver em comunhão. Essa comunhão com Deus, que está no campo da adoração, mas a comunhão com o nosso irmão. Deus nos colocou numa família. Deus nos tira do inferno da solidão e nos coloca no paraíso, que é a comunhão. Viver em comunhão é o céu que Deus separou para nós.
O galardão não será coisas, o galardão serão pessoas. As pessoas que você ajudou para chegar ali, para chegar lá na presença do Senhor. Esse é o seu galardão. O fato de você pregar e alguém se converter já é o nosso galardão. Já é o maior presente que a gente poderia ter, é ver alguém sendo alcançado por Cristo. Então a nossa vida está dentro dessa dinâmica, desta estrutura de viver um relacionamento com Deus e viver um relacionamento com o nosso próximo. O que adianta eu ser devoto ao Senhor, ler Bíblia, orar, jejuar, mas eu não consigo viver em comunhão? Eu não entendi que eu fui salvo para ser filho e fazer parte de uma grande família com muitos irmãos. Muitas vezes a gente faz do culto da igreja, o culto coletivo, um culto particular. Entro na igreja e não falo com ninguém, entro na igreja e canto só para mim, entro na igreja, fecho o meu olho e não enxergo o meu irmão. Igreja, irmãos, a gente tem o nosso endereço para que a gente possa se encontrar. Eu posso adorar a Deus em casa, eu posso viver com Deus dentro da minha casa. Essa é a minha vida de piedade, de devoção a Deus. Só que a minha vida espiritual não se resume apenas em buscar a Deus. Deus quer me levar para aquilo que Ele me salvou, que é viver em comunhão. E aí a gente vive a dinâmica da comunhão em relação àqueles que já foram salvos e aqueles que foram salvos vivem em comunhão para para encontrar aqueles que ainda não foram salvos. Então a nossa comunhão é uma comunhão que tem que gerar para fora, não para dentro da igreja. E muitas vezes todas as nossas atividades se resumem a viver dentro da igreja. Não, Deus quer que a gente ame o próximo. E quem é o nosso próximo? Até o inimigo. Cristo vai dizer que a gente tem que amar o inimigo, irmãos. Aquele que ainda não está na presença do Senhor, e a gente tem que ser instrumento para ganhar essas pessoas. Então a nossa vida com Deus é uma vida de adoração e comunhão. Comunhão com aqueles que já foram salvos e comunhão, levar esse relacionamento para aqueles que ainda não foram. Então, esses atos de misericórdia, como John Wesley dizia, interpretando esse texto de Jesus, essa palavra do Senhor, é o que nós chamamos hoje dessa vida de comunhão, de olhar para o irmão. E ontem eu disse na igreja que a gente criou o hábito, né, de apagar as luzes na hora da canção, e a gente apaga. E aí eu pergunto para as pessoas, por que a gente está apagando a luz? Não, para a gente ficar mais à vontade em relação a Deus. E eu disse assim, para a gente pensar, apagar a luz para ter intimidade com Deus, a gente faz isso em casa. Para ter o nosso particular em casa, no monte, no meu local com Deus. Aqui na igreja, eu preciso ver meu irmão, cantar junto com meu irmão. Pode apagar a luz? Pode. Mas se eu entro e saio, não olho para ninguém, não conheço ninguém, converso com ninguém, a gente entendeu o evangelho errado. Cristo nos tirou da solidão do pecado, porque o pecado, uma das consequências, a principal consequência do pecado é a morte, né? E essa morte é seu isolamento eterno. Você vai viver sozinho para sempre. Deus então não quer que você viva sozinho para sempre, porque é um inferno viver sozinho para sempre. E Deus te salvou, agora te fez, mudou a sua natureza e te colocou num lugar. A sua natureza era de pecador, Deus agora te transformou como filho de Deus. O seu lugar é o inferno. Agora Deus mudou a sua natureza, te transformou em filho e agora te colocou no lugar da comunhão, tanto com Deus como com o seu irmão. Que nós como igreja, irmãos, aprendamos a viver em comunhão, porque é a comunhão, é o sinal de que Cristo foi enviado para nos salvar. Na oração sacerdotal, Jesus ora: Deus, faça que esse povo tenha unidade, para que o mundo veja que o Senhor me enviou. Eu vivi esses últimos meses falando sobre avivamento. E Deus quer um avivamento, irmãos, onde a nossa comunhão seja fortalecida. Todos os dons que Deus pode dar, todos os moveres que Deus possa fazer no nosso meio, que todos eles fortaleçam a comunhão. Para você entender como isso é tão poderoso, em Atos, do capítulo 2, quando o Espírito de Deus desce na igreja reunida no cenáculo, lá em Atos 2, ele visita com o dom de línguas. E o dom de línguas manifestado ali não foi um dom de língua que as pessoas não entendiam. Pelo contrário, quem estava dentro do cenáculo começou a entender o que Deus estava falando, e quem também estava fora estava entendendo o que estava sendo dito. Ou seja, começou a ter um ato ali de união
de comunicação. As pessoas começaram a entender o que estava acontecendo dentro da igreja. Tamanho o poder de Deus naquele lugar. Então Deus quer derramar poder na minha vida e na sua vida para que as pessoas vejam que a gente vive verdadeiramente em comunhão. E ontem eu disse na igreja, para terminar, disse para a igreja, muitas vezes a gente está errando na estratégia, muitas vezes a gente está errando na forma de ministrar, de fazer alguma coisa, mas o que a gente não pode errar é na comunhão. Porque às vezes a gente acerta na estratégia e quando as pessoas olham para a igreja e falam, aqui não tem comunhão. A estratégia tá boa, as coisas acontecem, mas não acontece porque tem comunhão, acontece porque tem competição. Não acontece porque tem comunhão verdadeira. O que a gente precisa, irmãos, é da simplicidade do Evangelho. O Evangelho, a vida com Deus se resume em ter intimidade com Deus, intimidade com o seu irmão. E viver com o nosso irmão é um desafio. Mas eu quero chamar você a mudar essa frase. Viver comigo é um desafio. Se viver comigo, com você é um desafio, então, irmão, você vai suportar o outro, porque você entendeu que você também é um desafio. Então, nessa tarde, início de tarde, que a sua busca espiritual não seja apenas para resolver os seus problemas particulares, mas que você aprenda a ser corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz, quando Paulo declarava a bênção apostólica sobre o povo que ele escrevia a carta, ele dizia que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo. Está sobre nós o Espírito da comunhão. Será que a gente tem vivido essa comunhão com Deus e vivido essa comunhão com o nosso próximo verdadeiramente? Quando as pessoas olham para a igreja evangélica, a gente vê tanta divisão e aí as pessoas não conseguem se converter porque quando olha para nós, até vê adoração bonita, mas não vê comunhão de verdade. Mas que a gente tenha o coração quebrantado e escute o Senhor dizendo, ame o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, mas também ame o próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe e que a gente cresça em adoração e comunhão na presença do Senhor.